Lucas 21, a partir do 25. Eu vou ler o texto de Mateus, mas você não precisa abrir não. Deixe em Lucas, que a gente vai ler Lucas já já. Lucas, capítulo 21, a partir do 25. O título diz assim: A vinda do Filho do Homem. E aí eu vou ler essa mesma passagem, só que em Mateus. Mateus diz assim: A vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse é o texto de Mateus. Marcos também vai falar sobre essa passagem, mas eu não vou ler Marcos. Voltando lá para Lucas, capítulo 21, nós estamos no ápice do sermão escatológico de Jesus. Jesus começa falando sobre a destruição do templo, falamos sobre isso domingo passado de manhã. Depois, no domingo passado à noite, falamos sobre o princípio das dores. Hoje, pela manhã, nós falamos da invasão a Jerusalém, dessa profecia de Jesus. E agora, ele chega ao ápice da sua profecia, a sua volta. Efetivamente, nós terminamos a pregação da manhã no versículo 24. Leia comigo, dizendo assim: Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. De manhã a gente explicou que provavelmente esse versículo está dizendo o seguinte, que Jerusalém seria constantemente invadida, atacada, atribulada, profanada, até que se completassem os dias. E a gente disse que provavelmente esses dias são os dias até a volta de Jesus. Tanto é que ele inicia agora, no versículo 25, a volta. Ele começa dizendo assim no versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, como eu disse, do versículo 21 ao 24, Jesus falou da destruição de Jerusalém. E as pessoas daquela época, achavam que uma coisa estava estritamente relacionada à outra, na questão da cronologia. Jerusalém seria invadida, acabou o mundo. E a gente percebe que não foi isso que aconteceu. Jerusalém foi invadida no ano 70 depois de Cristo. Nós estamos no ano 2018 e Jesus ainda não voltou. Mas Jesus, ele faz sim uma correlação entre uma coisa e outra. Porque como eu tenho pregado aqui já desde domingo passado, o sermão escatológico, a invasão de Jerusalém, alguns acontecimentos da natureza apontam para a segunda vinda de Jesus. São preliminares, são degraus que vão sendo elevados à proporção que Jesus mais se aproxima. Contudo, a gente fez uns poréns aqui e disse que não é todo terremoto, não é toda chuva, não é toda guerra e não é também qualquer invasão que acontece em Jerusalém que dá certeza ou que nós podemos afirmar a volta de Jesus. Mas aqui ele nos traz sinais muito claros e muito específicos da sua segunda vinda. No versículo 7, tudo isso começou quando os discípulos falaram assim: e que sinal haverá quando essas coisas vão acontecer? Isso aconteceu no versículo 7. E aí Jesus começou a tratar de sinais, tanto da queda de Jerusalém, quanto da sua segunda vinda. E agora nós lemos 2 versículos que falam de sinais extremamente claros e extremamente assustadores. Primeiro, Mateus, eu li Mateus, diz que o sol se escurecerá, que a lua não dará mais claridade, que as estrelas vão cair do firmamento, é isso que Mateus diz. Lucas, ele é um pouco mais resumido, ele só diz assim:
haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, ponto. Lucas não entra nos detalhes, Mateus diz não, o sol escurecerá, a lua não vai mais brilhar, as estrelas cairão. E aí Lucas segue e diz, olha, entre as pessoas vai haver angústia e perplexidade. Lucas menciona algo que Mateus não menciona. Lucas diz, vai ter bramido no mar, as ondas vão ficar loucas, vão ficar terríveis. E aí, né, nada que a própria ciência não possa esclarecer. A lua, o sol, as estrelas, elas influenciam as marés, os climas, a chuva, tudo isso é influenciado pela lua, pelo sol, pelas estrelas, enfim, a natureza, ela toda funciona de forma orgânica, de forma harmônica. E uma vez que o sol, a lua e as estrelas são abalados, toda a natureza fica abalada. E aí o quadro é um quadro muito vívido, o quadro é um quadro muito estarrecedor, é um quadro que faz com que a gente fique extremamente cauteloso e temeroso. Tanto é que o texto diz que os homens desmaiarão, no versículo 26, desmaiarão de terror quando virem o que está acontecendo. Você percebe, eu já vou tratar mais sobre isso, mas que os homens estão entendendo o que está acontecendo. Não é simplesmente ligar a televisão, ver um terremoto acontecendo na China e dizer, Jesus está voltando. Não, o terror, a perplexidade, a noção de que aquele dia é o grande dia de Jesus vai estar latente em todos os homens, tanto que eles vão desmaiar e vão ficar aterrorizados. Claro que não é fácil atribuir significado exato para essas palavras. Claro que é difícil até de imaginar, é difícil até de forçar a mente e tentar visualizar, né, como se fosse um desenho, essas coisas acontecendo. Mas uma coisa é certa, a volta de Jesus vai ser precedida de acontecimentos visíveis e muito terríveis para os incrédulos e até para nós, do ponto de vista humano. Vamos se assustar, vamos nos ficar apreensivos mesmo com o que vai acontecer. Então, até que ponto dá para explicar detalhadamente como que vai ser isso? É possível para o homem explicar. É possível para um teólogo, é possível para um cientista explicar, mas a verdade é que vai acontecer, porque é muito claro, a fala de Jesus, principalmente por meio de Lucas, ele é muito claro em comentar que esses acontecimentos vão anteceder a vinda do Filho de Deus. É claro, de novo, repito, que o incrédulo tem muito mais razão para tremer e temer do que o crente em Cristo Jesus. Não estou dizendo aqui que nós ficaremos inertes quando essas coisas acontecerem. Mas o que eu estou querendo dizer é que para o incrédulo, ele vai se perguntar, o que eu farei agora que o mundo está acabando? O que eu farei agora que aquela história dos crentes está mostrando que era de verdade? O que eu farei agora que o meu poder, os meus bens, o meu dinheiro, o meu salário, a minha profissão não me garantem mais nada? Porque ele está às portas de voltar. O que eu farei agora, quando eu ver nas nuvens vindo aquele que eu neguei com os meus lábios e o rejeitei? O que eu farei agora, quando tudo à minha volta se abala e a única certeza e firmeza está naqueles que creem em Jesus? Então, realmente é um dia de terror e tremor. Mas, ao mesmo tempo, felizes serão aqueles que já fugiram dessa ira vindoura que vai se manifestar por meio da fé em Cristo Jesus, que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. De manhã nós falávamos sobre isso, quando Jesus diz assim, olha, quando estiverem cercando Jerusalém, fujam. Fujam de Jerusalém, porque vocês vão morrer. Vão cercar Jerusalém, vão invadir Jerusalém, fujam. E aqui agora, a palavra poderia ser a mesma. Fujam da ira do Cordeiro. Fujam do derramar da ira de Deus. Fujam da punição dos pecados. E como fugir, pastor? De uma cidade cercada, você foge correndo para os montes da linha vermelha, você foge, não passando por ela. Mas como fugir desse grande dia? Creia em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É a única maneira de fugir desse dia. Então Jesus está dizendo, olha, não é necessário que vocês passem por esse dia como um dia de terror e tremor. Mas cuidado, porque ele virá. Sobre muitos ele será um dia de terror, tremor, ao ponto de que alguns homens desmaiarão
de terror pela expectativa das coisas que estão acontecendo no mundo. É isso que o texto diz. Enquanto essa profecia não se cumpre e não vira história, literalmente, nós não sabemos, como o próprio texto que a gente está pregando desde o primeiro versículo, não nos diz com certeza quando será. Uma coisa a gente sabe, uma coisa a gente tem certeza, ela vai acontecer. Ela foi profetizada. E como eu falei de manhã, aquilo que Deus diz, Ele cumpre. Assim como Ele cumpre as suas palavras de bênção, Ele cumpre as suas palavras de castigo. Assim como Ele cumpre as suas palavras acerca da vinda de Jesus na primeira vez, e Ele veio e morreu na cruz, Ele vai cumprir a sua palavra acerca da segunda vinda de Jesus. Ele virá em poder e glória para buscar a sua igreja e para castigar aqueles que não confessam Ele. Então, uma coisa sabemos, não podemos datar, não podemos dizer com certeza como que esses acontecimentos se darão, quanto disso é literal, quanto disso é figurado, quanto disso é profecia, é uma, como é que eu vou dizer, uma linguagem profética, uma linguagem escatológica, uma linguagem hiperbólica, ou quanto disso é real, isso a gente não sabe. Uma coisa eu sei, vai acontecer. Lá em 2 Pedro, o apóstolo Pedro confirma isso no capítulo 3, dizendo assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então Pedro confirma que a natureza vai sofrer um rebuliço que a gente não sabe explicar como na segunda vinda de Jesus, mas isso é fato, acontecerá. Versículo 27 vai dizer assim: então se verá, atente para isso, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Com vistas ao que diz Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, eu quero afirmar que então se verá diz respeito a toda a humanidade. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então o Apocalipse diz que todo olho verá, até os que o traspassaram, ou seja, os que o mataram, e todas as tribos da terra se lamentarão com a vinda dele. Então a luz de Apocalipse, a luz dessa passagem, a luz de Mateus, que a gente leu no início do culto, tudo dá a entender que a manifestação do Filho de Deus sobre as nuvens é o grande sinal e o final da volta de Jesus. E aí é muito claro o texto, e eu creio nisso, que quando ele chegar à terra, ou quando ele descer dos céus para buscar o seu povo, todo o olho o verá. E aqueles que são a sua igreja, como Mateus que a gente leu diz, ele enviará anjos para que comece a recolher dos 4 cantos da terra os seus escolhidos, se ajuntarão com ele nos ares, e aí começará o grande julgamento do Senhor, bendito eternamente. Amém. Essa é a minha concepção. Estou falando isso porque é muito comum, e os irmãos devem ter escutado isso já aqui na igreja, em outras igrejas talvez da qual os irmãos vieram, que assim, é uma divergência teológica que não concordo, mas também não é nada que caracterize os meus irmãos de outras igrejas como pessoas hereges, mas é muito comum você ver em filmes, em televisão, na novela lá, Apocalipse, em algumas igrejas, pregando um arrebatamento invisível, coisa que a gente está pregando versículo a versículo. Você já viu em algum momento Jesus falou de arrebatamento invisível aqui? Você não vê, pelo contrário, o que você está vendo é ele dizer assim: eu virei, e ele diz: todo olho me verá. Todo olho me verá. E ele diz: olha, o sinal é claro, eu virei sobre as nuvens, e eu descerei com grande poder e glória. Ou seja, a aparição de Jesus, ao meu ver, a minha interpretação, ela é súbita, porque as coisas acontecerão, de repente ele aparece. Ela é gloriosa, porque ele vem agora com poder e glória para reinar, para governar e para estabelecer eternamente o reino do seu Pai, plenamente. E ela também é poderosa, porque ela tem poder tanto para encerrar os pecadores em trevas, como para nos dar o galardão final que a gente espera. Ou seja, a aparição de Cristo é pessoal, é ele que vem,
ele não manda anjo buscar ninguém, é ele que vem, ainda que Mateus diga que, ao mesmo tempo, vamos ler de novo, só para ficar claro, para não gerar confusão, ainda que Mateus diga que ele use anjos, Mateus diz assim, então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Então Mateus diz, ele vem. Mas parece que Mateus dá um detalhe a mais que Lucas não dá. Enquanto vem, Mateus diz, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então ele vem pessoalmente, ainda que os anjos tenham uma função, ainda que os anjos trabalhem, ele vem. Não existe nada de acordei, não tinha ninguém na cama do meu lado. Eu não creio nisso, queridos. Me perdoe se você aprendeu assim, mas com base no que a gente está estudando, e a gente vai pregar o capítulo todo, o texto todo de Lucas, você não vai achar. Depois, numa escola dominical, a gente pode até tratar os textos que alguns irmãos usam para pregar o arrebatamento invisível, que eu não creio nele. Então, ela é pessoal, Jesus vem, ela é visível, porque o texto está bem claro dizendo, todo olho o verá. Então, é visível, não é escondido. E outra coisa, é público. Não é só crente que vê. O texto diz, todas as nações verão e se desesperarão, lamentarão, clamarão quando virem o Filho de Deus descer. Ou seja, na primeira vinda, muitos o viram, mas a maioria o rejeitou. Na segunda vinda, todos verão e lamentarão aqueles que não creram nele na primeira vinda. É ponto. Para mim, isso é um fato muito claro na simples leitura do Evangelho. Repito, existem outras passagens bíblicas em Tessalonicenses, em 1 Coríntios, que alguns irmãos usam para pregar um arrebatamento invisível, que, ao meu ver, não tem respaldo. Então, o que o crente tem que entender? Que quando ele vê Jesus vindo na glória, ele tem que lembrar que essa vinda é para libertar o seu povo. Não é isso que Mateus diz? Ele enviará os anjos e recolherá os seus escolhidos dos 4 ventos, a uma e a outra extremidade. Outra passagem em Mateus, que Lucas não fala, Mateus diz assim, um pouquinho antes, na pregação que a gente fez de manhã, Lucas não fala isso, mas Mateus diz assim, se não tivessem aqueles dias, que é os dias da tribulação, sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Está em Mateus capítulo 24, versículo 22. E aí, Mateus deixa bem claro dizendo, olha, é por causa da igreja que ele abrevia a tribulação. É por causa da igreja que ele intervém na tribulação. É por causa da igreja que ele coloca um ponto final. É por causa da igreja que ele vem para buscar os seus, que ele morreu na cruz por eles. E aí, a gente volta para Lucas e entende. Então, a concepção do crente, quando ver essas coisas acontecer e ver do alto os céus, Jesus descendo numa nuvem, é que ele vem para libertar o seu povo. Ele vem para reunir a sua igreja. Ele vem para que todos, tanto os sobreviventes que estarão aqui sobre a terra, quanto aqueles que já morreram no Senhor, como os nossos queridos que já faleceram, sejam unidos como um só corpo e ele possa verdadeiramente encerrar, entre aspas, né, queridos, essa brincadeira. É isso que vai acontecer. Quanto à vinda numa nuvem, é também muito interessante, né? Porque por diversas vezes, você já leu grande parte do Antigo Testamento, você lembra que Deus é personificado, Deus é tipificado, simbolizado por uma nuvem. Várias vezes Deus aparece como nuvem de fogo, uma nuvem normal, uma nuvem que desce sobre o tabernáculo, uma nuvem que aparece para Elias. Por diversas vezes Deus é descrito no Antigo Testamento como nuvem. E agora o Filho do Homem como homem. Essa é outra coisa que nos assusta, como homem, como corpo glorificado, aquele mesmo corpo que ele apareceu para os discípulos, que a gente vai pregar na ressurreição. Ele vem sobre as nuvens buscar a sua igreja, ou seja, a nuvem aqui é muito apropriado, é um veículo, né? Para alguns irmãos nossos, mais assembleanos, talvez gostariam de uma carruagem de fogo, mas Jesus escolheu a nuvem, e ele desce sobre a nuvem de forma muito apropriada para buscar a sua igreja, ou seja, momento de terror e tremor, mas momento em que para a gente vai ser o cumprimento de todas as promessas que a gente espera há tanto tempo. Eu confesso, e aí eu não estou aqui para mentir para ninguém, nem para ser hipócrita, eu confesso que no meu coração miserável e pecador,
Por diversas vezes nessa caminhada, eu já me perguntei, Senhor, até quando? E aí, Senhor? É dessa vez? É agora? Está chegando? Senhor, tu vens? Pastor, que isso? Eu sou humano como você. E se você disser para mim que você nunca perguntou para Deus até quando, se ele se demora, se ele vem logo, se ele realmente vai cumprir, afinal de contas, isso aconteceu no ano 30 e pouco, e a gente está em 2018, eu confesso que o meu coração pecador e o meu coração frágil, por diversas vezes já fez essa pergunta, mas quando eu olho para isso, eu tenho que crer que vai se cumprir e todo olho verá. Eu verei também. E aí o meu frágil coração se acalma, a minha alma se deleita e eu digo, ele virá, porque aquele que prometeu não tardará, ele virá. Então, só Lucas, parece que, entendendo o meu coração e o seu coração, Lucas agora vai trazer algumas palavras de conforto e de encorajamento. Depois de descer a pancada na nossa cabeça, ele vai falar, calma, não se atemorize, não fique muito nervoso. Aí Lucas traz o versículo 28 para dar uma aliviada na gente, que diz assim, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Falei que a gente leu o Salmo para abrir o culto, falava sobre redenção, e o texto dessa noite também falava sobre redenção. Então Lucas, de forma muito louca, ele diz, olha, quando estas coisas, que coisas? As coisas que estão acontecendo no versículo 25 e 26. O sol escurecer, a lua não dá mais luz, as estrelas cair, o mar se revoltar, homens desmaiarem. Quando vocês virem isso acontecer, Lucas diz, exultem, ergam a cabeça, se alegrem, porque a vossa redenção se aproxima. A palavra redenção aqui, tem aquele contexto, para o pessoal que faz direito, para o pessoal que lida com questões criminais. A palavra redenção está muito associada à libertação, a redimir um cativo, um escravo. É claro que hoje não somos mais escravos de Satanás, não somos mais escravos do pecado, mas querendo ou não, o mundo, a carne, o diabo ainda nos oprimem, e a gente ainda vive nesse mundo como se cativo fosse, como se peregrinos fôssemos nessa terra. E aí o texto diz, quando você vê essas coisas acontecerem, a sua redenção está chegando. É como se você virasse para um escravo e falasse, olha, quando você vê isso acontecer, quantos segundos, porque você vai ser livre. É como se você pegasse alguém que está em cadeia, alguém que está preso, alguém que está cativo e dissesse, quantos segundos que a porta está prestes a se abrir. É isso que vocês têm que fazer, ou seja, enquanto o coração dos ímpios se derreterá, o nosso coração tem que se alegrar, porque isso aponta para o livramento que nós teremos. O sofrimento chegará ao fim, o choro não mais nos alcançará, as doenças serão completamente banidas, a morte não mais nos alcançará, aquilo que nos separava dos nossos queridos familiares que já se foram, não mais vai existir, e nós encontraremos com ele novamente. Esse corpo corruptível será revestido num corpo incorruptível. Esse vazio que a gente diz que existe no coração de todo homem, sem Cristo, e ainda que hoje tenhamos o Espírito Santo, a gente não contempla o nosso Senhor face a face, isso acabará, contemplaremos o nosso Senhor, sabe, esses momentos, como eu disse, no meu coração, no teu coração, que nos fazem perguntar, Senhor, até quando? Senhor, por que isso? Senhor, ainda vai demorar? Esses momentos, todas essas perguntas e dúvidas serão respondidas como um estalar de dedo, e nós falaremos, valeu a pena. Ele veio, ele cumpriu. Ele sabe que o nosso coração é frágil, que às vezes a gente duvida, mas a gente dobrará o nosso joelho e diremos, ele veio. Então, essas situações apontam o eminente fim que há de acontecer. Embora sejam sinais terríveis para os incrédulos, não devem causar temor e terror no nosso coração, mas sim alegria, exultação. Devemos erguer a nossa cabeça e dizer, ele vem. Precisamos lembrar, como eu disse, que isso aponta para uma libertação completa. Hoje, somos libertos de Satanás, somos libertos do pecado, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, perdoados, ponto. Mas a verdade é que a gente luta todos os dias contra isso ainda. Não existe um crente, não existe. Se alguém aqui falar que não faz mais isso, é hipócrita.
é hipócrita e está acomodado com a vida que vive. Mas não existe um crente que não lute, inclusive hoje, contra o mundo, contra Satanás e contra o pecado, contra a carne. Não existe um crente que não lute contra isso. É uma luta constante. Mas esse dia diz, acabou. Lembramos de Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Acabou. A gente fica muito triste quando faz um velório, muito triste. Mas o que os nossos irmãos sentiram, no momento em que fecharam os olhos aqui, foi, acabou. Acabou. É o que a gente vai sentir quando Cristo descer. Acabou. É claro que acabou, né, queridos? Reticências, né? Igual filme de quadrinhos, né? To be, continue, né? Continua. Porque acabou aqui, mas a vida eterna só começa. A vida de gozo e de alegria só começa. Então, o dia em que o incrédulo perder tudo, é o dia que o cristão ganhará tudo. Chato falar isso, muito chato. Mas hoje em dia, a gente vê o incrédulo, o pecador, o ímpio, o perverso, ganhando política, ganhando dinheiro, ganhando promoção, ganhando, fazendo negociatas para se enriquecer cada vez mais, e a gente só vê, estou generalizando, a gente vê o ímpio sempre prosperando, né? Isso que diz Abacuque no Salmo 73, olha, Senhor, como é que vai ser esse negócio aí? Só eles que prosperam? Mas aí o texto diz, o dia em que eles perderem tudo, você receberá tudo. O dia em que o mundo deles, com certeza eu já passei por isso, vocês já passaram, o dia que o mundo, porque nós achamos, né, que de novo, as circunstâncias nos sustentam. Mas eu já senti o chão se abrir embaixo de mim e falar, agora eu estou perdido. E aí eu percebi que Deus me sustentava. Mas é isso que vai acontecer. Quando o ímpio perceber que o chão se abriu embaixo dele, que não tem mais nada para sustentá-lo, vai ser o dia que a gente vai dizer, eu sempre soube que o dia que o chão abrisse, o meu Senhor me sustentaria nas nuvens de glória. É duro dizer isso, porque tem familiares que estão nessa circunstância e não gostaria disso. Mas é isso que a Bíblia diz. Eu não tenho para onde correr. Então, justamente com Cristo virá a nossa redenção. Claro, já experimentamos isso. A paz que existe em nossa alma, o amor de Deus que habita no nosso coração, a certeza da salvação, as bênçãos derramadas, a santificação, tudo isso já é uma degustação da nossa redenção. Mas a redenção completa se dará nesse dia, quando do altos céus virmos Filho de Deus descer para nos buscar em glória e nos dar corpos glorificados. Então, juntamente com aqueles que já morreram, é isso que a Bíblia diz, que primeiro os mortos em Cristo, né, os corpos deles, já expliquei isso, serão tirados, diz que o mar dará conta aos corpos que foram lançados ao mar, e de forma muito gloriosa, aqueles que morreram primeiro do que nós, terão seus corpos revestidos em glória, depois logo em seguida nós, o que aqui estivermos vivos, é isso que diz a Bíblia, seremos elevados ao céu, junto na nuvem que Jesus está voltando, e teremos de forma muito gloriosa também o nosso corpo transformado em um corpo incorruptível. É isso que a Bíblia diz. Naquele dia, tomaremos posse da plena salvação que hoje já desfrutamos em Cristo Jesus. O texto segue, e eu vou mais um pouco, e diz assim no versículo 29, agora é uma parábola, você pode ver que tem uma divisão aí na sua Bíblia, e na minha também, e a parábola diz assim, a parábola da figueira, exortação à vigilância. 29 ao 31 diz assim, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, veja a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Só até aqui, versículo 31, 29, 30 e 31. Jesus agora vira para os seus discípulos e para os seus ouvintes e diz o seguinte, olha, assim como vocês olham para uma árvore, e dependendo da folhagem, dependendo do fruto, vocês conseguem prever a próxima estação que está chegando. Eu digo que quando estas coisas acontecerem, que coisas? Versículo 25 e 26. Sol, lua, estrela. Quando estas coisas estiverem para acontecer, vocês crentes, vocês fiéis, vocês que reconhecem a mim como o único e suficiente Salvador, poderão atestar, Jesus vem aí. O reino de Deus será estabelecido. O reino de Deus será colocado em sua plenitude e ele julgará.
vivos e mortos diante da sua presença. Ele fará separação entre o seu povo e aqueles que não são o seu povo. Então os discípulos acreditavam que o reino messiânico, eu já falei isso aqui também, seria um reino precedido de muita paz na terra. E não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que antes da vinda de Jesus Cristo, as coisas ficarão complicadas. E aí, logo em seguida, Jesus vai fazer uma declaração, mais uma vez, para acalmar o nosso coração, e é os últimos versículos que a gente lê nessa noite. 32 e 33 diz assim: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus sabia da incredulidade e da descrença do coração humano. Jesus sabia que nós duvidaríamos e que o nosso coração nos pregaria algumas peças por causa da nossa ansiedade, do nosso desespero com relação a esse mundo. Jesus sabia que nós ouviríamos de muitos homens, de muitos incrédulos, de muitos zombadores, e até mesmo do nosso coração nós ouviríamos: isso é improvável, isso é impossível, isso não vai acontecer, isso é uma história, isso é balela. E aí Jesus diz assim: olha, é mais fácil passar céu e terra do que as minhas palavras passarem. É mais fácil que esse mundo que vocês conhecem, que essa beleza, que essa grandiosidade que vocês reconhecem como mundo. Os discípulos falavam: olha que templo maravilhoso, ele diz: vai cair tudo. Parece que agora alguém falava: olha que céu maravilhoso, ele diz: não vai ficar nada. Passarão tudo. Mas as minhas palavras não passarão. Olha que coisa louca. Jesus coloca em contraposição a palavra dele como eterna e coloca aquilo que a gente reconhece como algo muito firme. O céu e a terra diz: isso passa, mas a minha palavra não passa. É mais fácil acabar este mundo que vocês conhecem como mundo do que as minhas palavras não se cumprirem. Então, meus irmãos, diante da zombaria, diante de incredulidade, diante de chacota, a gente tem que ter certeza no Deus a quem nós servimos, no Deus que a gente serve. A gente tem que ter certeza de que mais importante do que estar de acordo com a lógica humana, a razão, você é louco, não é possível que você racionalmente acredite nisso. Sim, eu acredito nisso, porque o meu Senhor disse. É aquilo que eu digo sempre que posso. Se você não tem fé suficiente para crer no Gênesis, você não pode crer em mais nada da Bíblia. Mas se você crê num Deus que ressuscitou o seu Filho no terceiro dia, se você crê num Deus que fez o homem do pó da terra, se você crê num Deus que fez tudo isso que existe com o poder da sua palavra, não tem por que duvidar quando ele diz que vai vir. Por muitos e muitos anos, os judeus desacreditaram que Jesus viria. Os judeus simplesmente largaram de mão, tanto que quando ele veio não o reconheceram, mas ele cumpriu. A Bíblia diz que quando chegou a plenitude dos tempos, ele cumpriu. E a plenitude dos tempos não compete aos judeus, como também não compete a gente dizer quando ele tem que voltar. Mas ele vem. Então a vinda de Cristo para julgar o mundo e reinar é tão certa quanto a vinda dele para sofrer e morrer pelos pecadores. Se ele foi poderoso para descer dos céus, sendo uma virgem, e morrer na cruz e ressuscitar, ele é poderoso para voltar e buscar aqueles que ele prometeu que buscaria. Muitos encontrarão com ele antes disso, como todos nós conhecemos familiares que já foram. Mas outros encontrarão com ele pessoalmente quando ele vier dos altos céus. Então o caráter da palavra de Deus, ela supera toda e qualquer razão, toda e qualquer filosofia e toda e qualquer certeza humana. Isso é doideira, isso é impossível de acontecer. A palavra de Deus tem se cumprido cada dia que passa. As profecias de Deus têm se mostrado verídicas a cada dia que passa. A verdade tem se mostrado fiel a cada dia que passa. E a gente não tem porquê, ainda que eu tenha confessado aos irmãos, que às vezes meu coração se aperta e eu pergunto: Senhor, até quando? A gente não tem porquê duvidar, nem porquê atemorizar o nosso coração. A volta dele é certa. É certo. Para terminar, queria lembrar aos irmãos que o Cristo que a gente deve crer não é apenas o Cristo histórico que veio e andou na terra. Isso o Fantástico diz. Ele liga lá, o Fantástico está falando onde Jesus passou, onde Jesus andou, com quem Jesus comeu,
qual era a casa de Jesus. Ele está andando, estava passando aí. Aqui era onde ele fazia os móveis, aprendeu com seu pai. Falei, que descobriu esse negócio? Mas Fantástico está dizendo que era lá, né? Fantástico disso, né, gente? É verdade. Tá bom. Mas, assim, crer num Jesus histórico não basta. Precisamos crer num Jesus que é Filho de Deus, que é Verbo encarnado, que é Alfa e Ômega, que é o princípio e fim, que é o Criador de todas as coisas, que fez essa terra e vai voltar para redimi-la, que nos salvou, nos justificou, e é o mais interessado na minha e na sua vida do que qualquer pessoa, mais do que a igreja, mais do que o pastor, mais do que a tua mãe e o teu pai. Ele é interessado na minha e na sua vida. Então a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente se torna muito teórico, às vezes a gente se torna muito religioso e crê num Jesus bonitinho, num Jesus histórico, num Jesus que o Fantástico explica, mas o meu e o seu Jesus, no final das contas, não se explica. O meu e o seu Jesus não se entende. O meu e o seu Jesus a razão não pode compreender. O meu e o seu Jesus o homem não pode desenhar. Não pode explicar. Não pode esclarecer todas as verdades dele. Porque antes que o mundo houvesse, ele era. E ele sempre será. Então cuidado com isso, crente. Porque às vezes a gente fica muito teórico, muito teólogo, muito entendedor da lei e passa a acreditar em Jesus apenas como um homem histórico que existiu. E ele existiu. Mas ele é muito mais do que isso. Porque se você resume ele apenas um homem histórico, ele não se diferencia de nada dos outros líderes religiosos. Ele não se destaca de nada de Buda, de Maomé, de Gandhi e de outros homens que foram muito religiosos. Mas quando você entende que além de um homem histórico, ele é dono de tudo isso aqui e ele voltará, nosso coração pode até apertar, mas lá no fundo, uma voz suave vai dizer, eu voltarei, eu cumprirei. Amém? Vamos terminar? Só 4 aplicações rápidas. Primeira aplicação, percebemos aqui as terríveis circunstâncias que antecedem a segunda vinda de Jesus. Terríveis. Digo terríveis de novo, porque ainda que eu tenha certeza da minha salvação, eu não me sinto digno de me alegrar com o fato de que aquelas pessoas que não creem em Jesus sofrerão juízo naquele dia. Será para a honra e glória do nome de Deus, isso é fato. Mas terríveis circunstâncias acontecerão. E por isso que é importante que a gente continue a pregar o Evangelho, convidar pessoas para participar da igreja, evangelizar pessoas, orar por pessoas, orar pela nossa família, orar pelos perdidos. A gente precisa se importar, porque terríveis circunstâncias acompanham a segunda vinda de Jesus. E elas não param ali. Elas continuarão por toda a eternidade para aqueles que forem condenados. Segunda aplicação, a segurança dos crentes é inabalável. A segurança dos crentes é inabalável. A segurança dos cristãos ninguém tira. Ainda que o nosso coração se aperte, ainda que a gente fique um pouquinho amedrontados, a nossa segurança ninguém pode tirar das mãos de Jesus. Certo? Foi Ele que fez, foi Ele que cumpriu, foi Ele que adquiriu e Ele prometeu. Certo? Se eu tivesse prometido para você que vou levar você até o céu, você poderia temer e duvidar. Se a igreja congregacional aqui prometer que vai te levar para o céu, duvide que esse pneu vai furar no meio do caminho, porque a igreja não pode prometer nada para ninguém. Mas foi Ele que prometeu. Então a nossa segurança é plena, eterna, inabalável. Terceira aplicação, devemos estar atentos aos sinais da segunda vinda de Jesus, sim. Não devemos ser igual a esses doidos que qualquer coisinha marca a data para a volta de Jesus. Mas a gente também deve estar atento, porque Jesus disse o que vai acontecer. É muito claro as palavras dele. Haverá sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, a terra vai entrar em angústia, os homens desmaiarão, os mares se revoltarão. Ou seja, sim, podemos sim olhar para os acontecimentos à nossa volta e entender como sombras da segunda vinda de Jesus. Mas quando Jesus estiver para vir, queridos, não vai restar dúvidas. Não vai ficar assim, será? Será que esse maremoto? Será que esse vulcão? Será que é essa guerra? Será que é essa invasão? Será que é essa fome? Será? Não vai ter será. Olharemos um para os outros, lembraremos daquilo que Cristo já nos ensinou e diremos, Ele está vindo. Ele está vindo. E aí o texto diz, ergam a vossa cabeça, exultem,
alegre-se, porque a vossa redenção se aproxima. Última, para terminar, todas as profecias sobre a segunda vinda de Jesus estão se cumprindo e se cumprirão plenamente, óbvio, até o dia em que ele voltar. Então não se deixe enganar de novo por zombaria, não se deixe enganar pelo seu coração, não se deixe enganar pelos anos que tem passado, porque a Bíblia é bem clara em dizer que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, certo? Eu já falei isso aqui, é uma coisa muito doida. A gente está no tempo, a gente tem começo, meio e fim, a gente tem dia para começar, a gente já nasce sabendo que vai morrer, é a certeza que a gente sabe. Mas Jesus está fora do tempo, Deus está fora do tempo. Então, eu sou tão doido que eu não sei explicar. Mas a gente tem 24 horas. O meu e o seu Deus está de fora do tempo. Ele consegue olhar para a terra e ver as coisas sem tempo. Para ele, passado, presente e futuro é uma coisa só. É muito doido isso, de se entender. Mas é assim que Deus vê. Então, a gente tem que parar também de querer entender as coisas de Deus de acordo com a nossa perspectiva humana de tempo, de passado, presente e futuro, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não dá para entender, de novo, não dá para entender. Claro que algumas coisas a Bíblia nos esclareceu, mas tem coisas que a Bíblia não quer esclarecer, ela simplesmente diz que vai acontecer e ponto. E aí que entra a fé estabelecida no Filho de Deus. De novo, a nossa fé não está pautada nas coisas desse mundo, nem na razão, nem na filosofia desse mundo, mas a nossa fé está alicerçada naquilo que Deus fez, faz e prometeu que fará. Vamos terminar? Vamos orar?